Bolsonaro, eu sou pneumologista, eu atendo aqui no Hospital Dr. Lima. E essas 2 semanas agora que vão se seguir, o número de casos aumentou bastante porque o pico da curva de casos é inevitável em qualquer lugar, né? O que a gente sempre tenta fazer é achatar esse pico o máximo possível. O que significa achatar o pico? Diminuir o número de pessoas doentes ao mesmo tempo. Como o número de casos graves depende do número de pessoas doentes, quanto mais pessoas doentes tiverem ao mesmo tempo, mais pessoas graves vão estar doentes ao mesmo tempo. E essas pessoas necessitam de recursos que na saúde são escassos, que é uma UTI, por exemplo. Então, a gente tem evitado, tem dito para os pacientes evitarem aglomerações, fazer o distanciamento social, justamente para diminuir o número de pessoas doentes ao mesmo tempo e, consequentemente, diminuir o número de pessoas graves doentes ao mesmo tempo. Então, as próximas 2 semanas, provavelmente, é o nosso pico de curva. Então, sabendo disso e sabendo que o número de casos aumentou exponencialmente, seria interessante que as pessoas adotassem mais cuidado do que já vem adotando, né? Então, assim, para aquelas pessoas que não podem ficar em casa e têm que trabalhar, não tem outra maneira, essas pessoas elas têm que ter o cuidado redobrado. Porque, assim, ela pode se infectar no trabalho, ela pode se infectar no transporte público. Então, o cuidado com as mãos é muito importante. Se puder levar sempre aquele frasquinho de álcool gel para estar sempre higienizando as mãos, evitar o contato das mãos com o rosto o tempo todo, quando for comer alguma coisa, se for levar a mão no rosto, lavar a mão antes. Eu sei que é difícil porque é um reflexo, às vezes você quer coçar o nariz, mas se você tiver com o álcool ali próximo, higieniza a mão rapidinho e coça o nariz. Na hora de comer, higieniza as mãos. Então, assim, esses cuidados são fundamentais, porque a gente sabe que nem todo mundo pode ficar em casa, nem todo mundo pode ficar em isolamento em casa por tempo indeterminado. Então, aqui no Hospital Dr. Lima nós separamos a área de emergência geral para a área de emergência Covid. E os pacientes com suspeita ou sintomas de Covid, eles são encaminhados para uma área isolada ali da emergência, e nessa área isolada ele vai ser atendido pelo médico, e o médico vai avaliar as condições clínicas desse paciente. Nem todo caso de Covid é um caso grave. Muitas vezes é um caso leve, o paciente vai fazer o tratamento em casa, o paciente vai ficar em isolamento em casa. Se o médico, com a avaliação clínica, os exames, perceber que o paciente tem indicações de ficar internado porque a doença está um pouco mais avançada, o médico vai fazer o internamento desse paciente e ele vai ficar isolado na nossa área específica para Covid aqui no hospital. E se for o caso ainda de pacientes na forma grave, que necessitem de UTI, a gente tem ainda a nossa UTI Covid, que é a UTI separada só para pacientes de Covid. Com o aumento do número de casos, com bastante casos nos últimos dias, a gente percebeu que também tem sintomas que não são tão específicos para doenças respiratórias. A Covid ela é uma doença eminentemente respiratória, ela afeta principalmente os pulmões e a forma mais grave da Covid ela comete os pulmões. Então a gente tem percebido pacientes que não desenvolveram, por exemplo, sintomas respiratórios, não desenvolveram congestão nasal, nariz entupido, dor de garganta, paciente que estava só com dor abdominal, diarreia, dor lombar, prostração. Esses pacientes também são os pacientes suspeitos de Covid. Então eu tenho atendido alguns pacientes que falam, eu estive gripado semana passada. Nós estamos vivendo numa época de epidemia, então qualquer paciente com suspeita de gripe, por mais que seja sintomas mais leves, esse paciente ele é suspeito de Covid. E se nele os sintomas são brandos, eles vão ter que tomar o cuidado em casa para que ele não passe para as outras pessoas em casa, porque a outra pessoa de casa pode não ter só sintomas brandos, ela pode ter a forma grave também. Então, mesmo aqueles pacientes, não, eu tive só um resfriadinho, uma gripinha, esse paciente ele precisa procurar orientação para proteger a si e proteger a sua própria família que está convivendo com ele dentro de casa. O vírus, ele só se espalha através do contato próximo. Então, se você está doente ou se você sabe de uma pessoa que está doente, tem que fazer o distanciamento social, tem que higienizar as mãos, tem que sair de casa só com máscara, tem que a todo momento estar higienizando as mãos e lembrando sempre de não ficar colocando a mão no rosto, principalmente nos olhos, no nariz ou na boca, e a qualquer sinal ou sintoma desses que a gente já citou, procurar atendimento médico ou procurar orientações.